Bem-vindos ao nosso documentário, Os Grandes Nomes da Literatura Brasileira. Em um país tão extenso e diverso como o Brasil, a literatura desempenha um papel fundamental na construção de nossa identidade nacional. Hoje vamos explorar a vida e as obras de três autores que não só definiram a literatura brasileira, como também deixaram um legado que ultrapassa fronteiras e gerações. A história do documentário levará ao encontro de Machado de Assis, Clarice Lispector e Jorge Amado. Três vozes, cada uma à sua maneira, capturaram as múltiplas nuances da nossa sociedade. Eles nos ajudaram a entender melhor quem somos, através de histórias que refletem tanto a complexidade do Brasil quanto os dilemas universais da condição humana. Este documentário é mais do que uma homenagem a esses grandes escritores. É um convite para que você, espectador, reflita sobre o poder transformador da literatura. Acompanhe-nos nessa viagem pelas palavras, onde exploraremos como a literatura brasileira molda nossas percepções e nos desafia a ver o mundo sob novas perspectivas. Vamos começar com Machado de Assis, um autor que é, sem dúvida, um dos pilares da literatura brasileira. Nascido em 1839, no Rio de Janeiro, Machado de Assis teve uma trajetória notável. De origem humilde, ele superou inúmeras barreiras para se tornar um dos escritores mais respeitados do mundo. Sua obra é marcada por uma profunda compreensão da alma humana e uma crítica sutil, mas incisiva da sociedade. Machado de Assis é conhecido por obras como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dom Casmurro é talvez seu romance mais famoso, envolvendo o leitor em um mistério psicológico. Capitu traiu ou não Bentinho? Essa pergunta atravessa gerações, e a genialidade de Machado de Assis está em deixar esta dúvida pairando no ar, levando-nos a refletir sobre a natureza da verdade e da percepção. Já em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado subverte as convenções narrativas da época, ao contar a história a partir da perspectiva de um narrador já morto. Este ponto de vista único permite a Machado fazer uma crítica mordaz à sociedade brasileira, abordando temas como vaidade, ambição e a inutilidade dos esforços humanos. É uma obra que nos convida a olhar para a vida com um olhar mais cínico, mas também mais consciente. Além de sua inovação estilística, Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, consolidando sua influência na cultura literária do Brasil. Ele é uma figura cuja obra transcende o tempo, oferecendo reflexões que são tão relevantes hoje quanto eram em sua época. Explorar a obra de Machado de Assis é se deparar com a complexidade da condição humana. Ele nos oferece uma literatura que vai além da simples narrativa. É uma verdadeira dissecação da alma, onde cada palavra é escolhida com precisão para nos fazer pensar e questionar. Machado de Assis nos mostra que a literatura é uma ferramenta poderosa para entender o mundo e a nós mesmos. Suas obras continuam a ser lidas e estudadas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, provando que seu impacto é verdadeiramente universal. Agora, vamos analisar o universo de Clarice Lispector, uma escritora cuja obra é tão enigmática quanto fascinante. Nascida na Ucrânia em 1920, Clarice veio para o Brasil, ainda criança, e se tornou uma das vozes mais singulares da nossa literatura. Sua escrita é introspectiva, explorando as profundezas da psicologia humana de uma maneira que poucos autores conseguiram. Clarice é muitas vezes associada ao existencialismo, mas sua obra vai além de qualquer rótulo. Em A Paixão segundo G.H., por exemplo, ela nos leva a uma jornada interior, onde o protagonista, ao esmagar uma barata, passa por uma profunda transformação espiritual e psicológica. O que parece ser um evento trivial se transforma em uma meditação sobre a existência e o sentido da vida.
Em A Hora da Estrela, Clarice apresenta Macabea, uma jovem nordestina que vive no Rio de Janeiro. A simplicidade da vida de Macabea contrasta com a profundidade da narrativa, que aborda temas como alienação, pobreza e identidade. Clarice nos faz sentir a solidão e a invisibilidade da personagem, enquanto questiona a própria natureza da escrita e do papel do escritor. O estilo de Clarice é único. Sua prosa é fragmentada, poética e carrega uma carga emocional intensa. Ela nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar nossas certezas e a confrontar partes mais profundas de nossa própria existência. Clarice Lispector deixou um legado que vai muito além das fronteiras do Brasil. Sua obra continua a ser estudada e admirada em todo o mundo, não só pelas inovações estilísticas, mas também pela maneira como ela captura a complexidade da experiência humana. Ler Clarice é como se aventurar por caminhos inesperados, onde suas palavras nos levam a descobrir novas perspectivas e verdades que nem sempre são óbvias. Ela mostra que a literatura é, antes de tudo, uma jornada pelo desconhecido, uma tentativa de encontrar sentido em meio ao caos. E agora vamos à Bahia, terra de Jorge Amado, um dos autores mais queridos e prolíficos do Brasil. Nascido em 1912, Jorge Amado capturou como ninguém a essência da Bahia, com suas cores, sons e personagens vibrantes. Seus romances são celebrações da vida, onde o realismo se mistura com o lirismo, criando histórias que são ao mesmo tempo profundamente humanas e culturalmente ricas. Amado é famoso por obras como Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos. Em Gabriela, Cravo e Canela, ele nos apresenta a personagem Gabriela, que com sua simplicidade e sensualidade desafia as convenções sociais de uma cidade em transformação. A história é uma metáfora das mudanças sociais e econômicas que ocorreram no Brasil durante o século XX. Outro exemplo é Capitães da Areia, que conta a história de um grupo de meninos de rua em Salvador. Este romance é uma crítica social poderosa, mas também é uma celebração da amizade e da resiliência. Amado tem a capacidade de humanizar seus personagens, mostrando suas lutas e sonhos de uma maneira que ressoa profundamente com o leitor. Jorge Amado não era apenas um escritor, ele era um cronista do seu tempo. Suas obras documentam a transformação do Brasil com um olhar atento e uma profunda empatia pelos marginalizados. Ele conseguiu captar a essência do Brasil em suas palavras, tornando-se um dos escritores mais traduzidos e adaptados de nossa literatura. O legado de Jorge Amado é imenso. Ele nos ensinou a valorizar nossas histórias locais, a celebrar novas diversidades e a reconhecer a importância da cultura popular. Suas obras continuam a ser lidas e adaptadas, mostrando que as histórias que ele contou são atemporais. Jorge Amado nos lembra que a literatura tem o poder de conectar as pessoas, de criar pontes entre diferentes culturas e de promover a empatia. Ele é uma figura central na literatura brasileira, e seu impacto é sentido não apenas aqui, mas em todo o mundo. Machado de Assis, Clarice Lispector e Jorge Amado são três gigantes da literatura brasileira, cada um com uma visão única e uma contribuição inestimável para a nossa cultura. Suas obras não apenas definiram a literatura de um país, mas também nos oferecem novas maneiras de ver o mundo e de entender a complexidade da experiência humana. Através de suas palavras, somos convidados a refletir sobre as grandes questões da vida, a explorar as profundezas da mente e do coração, e a conectar com a riqueza cultural do Brasil. A literatura de Machado, Clarice e Amado transcende o tempo e o espaço, continuando a influenciar e inspirar leitores ao redor do mundo. Bom, esperamos que este documentário tenha despertado em você um interesse renovado pela literatura brasileira e pelos grandes nomes que acompanham.
Que as obras de Machado de Assis, Clarice Lispector e Jorge Amado continuem a ser lidas, discutidas e apreciadas por novas gerações, perpetuando o legado desses escritores que tanto contribuíram para a nossa identidade cultural.